pessoal, tudo bem? Vamos dar início, certo? As nossas disciplinas. Hoje, aula de ciências, certo? E posterior a ela, aula de matemática, certo, pessoal? Então vamos lá, no conteúdo de ciência. O que é que nós iremos trabalhar no conteúdo de ciência? O conteúdo será composição e decomposição, certo? Da página 94 a 98, ok? Mas como eu já havia falado no nosso encontro, certo, online, é que a gente vai continuar com os slides, com as aulas explicativas, certo? E nos encontros nós iremos estar tirando todas as dúvidas e fazendo as correções das atividades, ok? Então, assim, esse conteúdo de composição e decomposição, ele é uma continuação do conteúdo anterior, de antes do recesso, certo? Que trabalhou com as misturas. Então, assim, ele vai dar uma continuidade e vai aprofundar mais ainda o conteúdo. E no primeiro momento, ele logo faz um questionamento. O que é matéria, certo? Nós já estudamos isso no conteúdo anterior. Então, matéria nada mais é de tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Nosso corpo, os objetos, então tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é uma matéria, certo? Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa e pode ser formada por uma substância ou mais substância, certo? Então aqui a nossa garrafa, certo? Garrafinha de plástico, certo? É uma matéria, certo? Ela é sólida, ok? E ela é formada por algumas substâncias, certo? Tem o plástico, certo, na sua matéria principal, mas algumas outras composições, ok? Então, assim, o nosso segundo ponto. O que é energia? Está relacionado, certo? A energia está relacionado à energia elétrica ou à energia utilizada pelo nosso corpo, certo? Nosso corpo também, ele possui energia, certo? Por isso que nós nos alimentamos. Nós dormimos, certo? Nós pegamos um pouquinho de sol. Então, tudo isso é para poder fazer com que a gente tenha aquela produção de energia e que não falta energia para o nosso corpinho se movimentar, certo? E o que é a mistura? São duas ou mais substâncias agrupadas, ou seja, juntinhas, que podem sofrer ou não alteração. Ontem, no bate-papo com alguns de vocês, a tia pegou e perguntou sobre a questão do recheio do biscoito. Lembra? Temos um encontro com a história do biscoito. Então, assim, eu perguntei se o recheio do biscoito, ele era homogêneo ou heterogêneo. Será que alguém lembra? O pessoal tá afiado, viu? Pelo menos eu tirei a dúvida, o pessoal tá ok, tá por dentro. Então, assim, o recheio do biscoito, ele é uma mistura homogênea. Ou seja, tinha algumas substâncias separadas que na sua junção se homogeneizou, certo? Formou o recheio do biscoito. E o que podemos, pelo menos a olho nu, ver é a questão da coloração, certo? Do chocolate ou do cacau, ok, pessoal? Então, assim, contei também que eu tinha pensado de gravar um vídeo, certo? No meu laboratório. Aí até me perguntaram, se você tem um laboratório? Tenho, minha cozinha. Gente, a casa da gente, ela é um excelente laboratório. Então, temos a cozinha, temos o nosso jardim, o quintal de casa, certo? A sala, então assim, o nosso quarto, tudo pode virar um laboratório. Então assim, eu pensei de fazer na nossa cozinha, mas infelizmente não deu. Mas eu trouxe alguns registros, certo? Para poder a gente falar um pouquinho sobre o processo de mistura, composição, decomposição e a decomposição, ok? Então assim, um dos processos, certo, que está relacionado a isso é a evaporação, ou seja, é o processo de vaporização de uma das substâncias. Exemplo, no arroz cozido, a evaporação da água, certo? Com o calor, que é a nossa força, a nossa energia, aplicada ao arroz e aos outros elementos que nós venhamos a colocar dentro do arroz, ou seja, a evaporação vai fazer com que o arroz ele seja cozido e a quentura, certo? Então, aqui, os tipos de mistura que eu trouxe. Eu trabalhei fazendo o almoço. Então, aqui vocês podem observar, deixa a tia passar aqui o mousezinho bem devagarzinho. Nesse primeiro tipo de mistura, aqui, ó, nós podemos ver o arroz, o alho e a cenoura, certo? Nós estamos conseguindo visualizar. São misturas simples, certo? E heterogênea. Por quê? Porque mesmo depois do cozimento, elas não vão se misturar. Você ainda vai conseguir identificar o arroz, vai conseguir identificar um pouquinho do alho, vai conseguir identificar um pouquinho da cenoura,
certo, pessoal? Aqui no segundo passo, ó, eu já mostrei aqui, ó, já no cozimento. Então, o movimento que está tendo na panela nessa hora que levanta a fervura, esse movimento ele é chamado de ebulição, certo? É quando o calor ele começa a ficar intenso, então a água começa a fazer a fervura. Então aqui, ó, nesse exemplo, no segundo, nós temos uma mistura composta, certo? Ou seja, eu misturei o alho, misturei o arroz, um pouquinho do azeite, que é o nosso óleo que nós utilizamos, e a cenoura, e ficou aqui, ó, uma composição. Então, nós misturamos ingredientes. E, de qualquer forma, ela não alterou. Ela ainda continua sendo heterogênea. Por quê? Nós conseguimos identificar a cenoura, conseguimos identificar a própria água e também o arroz dentro da panela, ok? E aqui, ó, já foi o arroz cozido. O arroz depois que terminou, depois que ficou prontinho. Então, a mistura é composta. Ou seja, aquela mistura que nós pegamos aqui na primeira imagem, ela depois de todo o processo, ela ficou misturadinha, mas ela não mudou o estado dela, ela ainda continuou sendo heterogênea, porque dá para identificar o arroz e dá para identificar a cenoura. Aqui, ó, nesse outro passo aqui, nós iremos falar um pouquinho sobre a decomposição, certo? A decomposição, que é o processo de transformação da matéria orgânica em minerais. Ou seja, não jogue fora mais nada, certo? Aqui está aparecendo o quê? Uma junçãozinha de um pouquinho de lixo, né? De lixo. Aí, como a tia ela mora num condomínio, nós não temos, assim, ainda um local onde a gente possa utilizar. Mas, pessoal, se vocês observarem aqui, tem um restinho de pão, tem algumas cascas, tem um restinho de arroz, tem alguns legumes cozidos. Então, assim, pessoal, esse tipo de alimento, certo? Vocês podem estar juntando separado e não jogar eles mais fora. Eles servem, a decomposição deles, se vocês deixarem num ambiente livre, ele com certeza irá causar o quê? Mau cheiro, irá ficar mofado. Então, assim, alguns fatores irão acontecer, mas vocês podem estar utilizando esse tipo de resto, certo? Para poder utilizar como adubo. Então, quem tem jardim, quem tem o seu quintalzinho, quem tem uma horta, pode usar esses restos para poder transformá-los em adubo. Juntando com a terra, perfeito. Por quê? Todos os seus nutrientes, eles vão voltar de novo para a terra. Então, pessoal, ele é um assunto bem simples, porém necessita que seja realizada a leitura, ok? Aí agora, vocês vão justamente realizar as atividades do livro de ciência, da página 99 a 102, que é referente a esse conteúdo, e as atividades impressas, ok? Para fixar conteúdo e treinar os exercícios. Bons estudos. E a atividade, ó, é essa daqui, ó, de ciência. Certo, pessoal? Até logo!